paz, eu digo glória a Deus por sua vida, sejam todos bem-vindos nesta manhã de bênção, honras, glórias, soberanas e impreteríveis vitórias para a glória de Deus, amém? Eu digo Abba Pai e glória a Deus por sua vida. Hoje nós vamos estar fazendo um release das 7 evidências de que Cristo já voltou. Para você que perdeu, eu recomendo assistir todos os vídeos e compartilhar, pois precisamos fazer mais do que nunca a graça voar. Amém? Eliane, um beijo no seu coração, graça e paz, eleita. Abba Pai, glória a Deus por sua vida também. Amém? Muito bem. E hoje eu quero estar falando sobre essas 7 evidências. Nós vamos fazer um release aqui, rapidinho, é mais para você ter aí o seu arquivo pessoal. E eu também estarei disponibilizando todo esse material a você que quiser receber aí. É só você entrar em contato comigo pelo DDD 11 982755352. Você vai ligar para mim ou mandar uma mensagem e eu vou disponibilizar para você esse estudo acerca de que Cristo não voltará mais. Ok? Muito bem. 7 evidências de que Cristo já voltou, o release da série As 7 Evidências. E eu já quero começar aqui com a primeira evidência, para quem nos acompanhou. Foi quando Jesus disse que não nos deixariam órfãos e que prometeria voltar. João 14,18. Ele fez essa promessa aos seus discípulos dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não para nós, para vós, para aquele seu grupo de discípulos. E nós deixamos claro que órfão é todo aquele que, por uma circunstância ou outra, fica desamparado de pai ou mãe. E naquela época, os mestres eram tratados como se fossem pai dos seus discípulos, dos seus seguidores. E o contrário era verdadeiro. Todo mestre tratava os seus seguidores como se fossem seus filhos. Então, esta colocação de não vos deixarei órfãos não era uma realidade para nós aqui, embora nós não sejamos, mas sim para os discípulos daquela época. A segunda evidência: os olhos viram e ele soprou do seu Espírito Santo. Amados, temos que caminhar com sabedoria e um perfeito entendimento. Assim como Deus, lá em Gênesis capítulo 2, na criação, soprou a vida no homem, Jesus aparece em um salão fechado, portas estavam todas fechadas, ele atravessa as paredes ou atravessa a porta, não importa, assopra o Espírito Santo sobre todos eles, que simbolizava a recriação e também a transformação de alma vivente em espírito vivificante. Porque agora, a partir daquele momento da ressurreição, todos nós que viéssemos depois daquilo, deixaríamos de ter a semente de Adão e receberíamos agora a semente de Cristo Jesus. Em João capítulo 20, verso 21 e 22, olha o que Jesus disse. Disse-lhe, pois, Jesus novamente: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Esta foi a segunda evidência de que Cristo voltou para os seus discípulos de uma forma maior. A terceira evidência: a exaltação soberana de Cristo. Depois de desaparecer na frente dos discípulos, estando à mesa, eu falo de Cleopas e Lucas, que eram os discípulos que caminhavam lá para Emaús, Jesus ficou desaparecido por 7 dias. Não há nenhum indício bíblico de sua aparição ou por onde ele esteve. Portanto, em obediência ao Senhor Jesus, os seus discípulos caminharam algo em torno de 140 quilômetros, saindo de Jerusalém para a Galiléia, porque Jesus havia dito isso a eles, que iria encontrá-los todos lá na Galiléia. Você tem que saber fazer junção da palavra de Mateus para Atos e de Lucas. Você vai entender perfeitamente que é bem coerente isso. E eles saíram sentido ao norte de Israel, aonde ele prometera encontrar com seus discípulos. Agora acompanhe comigo. Mateus, capítulo 28, abençoados,
versos 16 e 17. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, alguns o adoraram e outros não acreditaram que era o Senhor. Isso ainda acontece nos dias de hoje, né? Algumas pessoas acreditam que Jesus já voltou, outros não acreditam, alguns acreditam que Jesus habita neles, mas Jesus não voltou. Não, eu sou o templo do Espírito Santo, Cristo habita em mim, mas ele ainda não voltou. É uma coisa inconsistente e surreal. Vamos para a terceira evidência, a exaltação soberana de Cristo, que é uma conjunção da segunda. Depois de desaparecer na frente dos discípulos estando à mesa, é a quarta evidência. Não passará esta geração. Agora a coisa vai ficar um pouco mais estreita aí. Preste atenção comigo aqui, é verdade. Se passaram então 8 dias, Jesus se encontra agora com seus discípulos na Galiléia. Conforme os apóstolos Paulo e Pedro, o Senhor havia realizado uma obra espiritual em relação aos espíritos que estavam em cativeiro, pregando e justificando e resgatando. Essa é a grande verdade. Irmãos, de Adão até a cruz, todos foram o quê? Justificados em espírito. O Senhor, durante os seus 3 dias de sepultamento, o corpo ficou lá, mas em espírito ele desce, justifica, e todos que se encontram agora no cativeiro, ele leva cativo para a sua glória, para o seu paraíso. Ok? Você tem que entender o que o texto diz. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Irmãos, Jesus disse isso para os sacerdotes do Sinédrio, quando ele estava sendo preso ali. E ele disse para o sacerdote, olha, não passará, não vai embora, não acabará esta geração. A pergunta é, qual é o tempo de durabilidade ou de extensão que é formada uma geração? Segundo alguns estudiosos, 40, outros ainda julgam por 50. Mas independente de ser 40 ou 50, era lá na época dele e não na nossa época. A nossa geração é outra. Então Jesus disse para eles, olha, eu vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. O que ia se cumprir? Ia se cumprir que não ficaria daquele templo pedra sobre pedra. Iria se cumprir que o reino seria estabelecido após a sua morte e ressurreição. Iria se cumprir que ele iria verter o sangue e resgatar a muitos. Iria se cumprir que na volta dele ele viria em juízo sobre a casa de Israel e Jerusalém. Iria se cumprir que o povo iria fugir da cidade para os montes. Iria se cumprir que seria estabelecido agora uma nova forma de adorar a Deus. Não seria mais no templo de pedra, não seria mais no templo construído por mãos humanas. E ele disse que isso seria para aquela época. Só que as pessoas querem interpretar para si aquilo que lhe faz bem para poder escravizar as pessoas. Essa é a grande verdade. A quinta evidência. Ô Aguinaldo, um beijo no seu coração, irmão Guina. Glória a Deus por sua vida. Adenaíra Alcântara Vasconcelos, eu digo, Abba Pai, seja bem-vinda, abençoada. Vamos compartilhar e fazer a graça voar. É preciso, mais do que nunca é necessário, é urgente, é verdade. Marçal, um grande abraço aí, Marçal, eu digo, glória a Deus por sua vida. Eduardo, caminha conosco, irmão, estou te acompanhando também, hein? Muito obrigado pelo que você tem realizado em prol do Evangelho da Graça. A quinta evidência é que ele subiu e desceu. Deveria ser o contrário, né? Não, ele desceu e depois subiu. Não, ele subiu e desceu. Olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 30, verso 4. É só você pegar a sua Bíblia e me acompanhar perfeitamente. O próprio rei Salomão também profetizou a ascensão e a volta de Cristo. Em Provérbios 34 ele diz, Provérbios capítulo 30, verso 4, ele diz: quem subiu ao céu e desceu? Por que não é o contrário essa versão? Porque Deus, querendo usar a Salomão para estar revelando aos seus
filhos, a casa de Israel, isso iria acontecer com o ungido, com o Messias, com Yeshua, com Cristo, com Jesus. E continua dizendo: quem encerrou os ventos em seu punho? Quem amarrou as águas à sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Irmãos, isso aqui tudo aconteceu com Cristo. Jesus está atravessando o lago, né, o mar da Galileia, mas é o lago da Galileia, e teve um grande vento. E diz a Bíblia que ele repreendeu os ventos, ele levantou os braços e repreendeu os ventos, acabou com a tempestade. Ele também fez com que as águas se acalmassem, porque ele andou sobre as águas, ele dominou as águas tiveram que sustentá-lo, porque naquela passagem, você pode ler lá, ele está andando, Pedro se assusta, pensando que é um fantasma, Cristo se revela ser ele, e ele manda Pedro vir ter com ele sobre as águas. Por isso que Salomão está colocando aqui: quem amarrou as águas à sua roupa? E aí, por fim, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? É aquilo que Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aquilo que João também fala no capítulo 1 de João, que ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. É dele que João está falando, que subiu e que desceu. Ok? A fala aqui deveria ser outra sequência. Primeiro descer, depois subir, e não o contrário. Mas infelizmente as pessoas não entenderam assim. O escritor aos Hebreus também relata isso, viu? Hebreus capítulo 1, verso 6 diz o seguinte: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Abba Pai. Quem são os anjos de Deus aqui na terra, queridos? É algum espírito que está voando? Primeiro, quem é que diz que anjo tem asa? Precisamos conversar um pouco sobre isso também, viu? Tem que colocar algumas coisas no seu devido lugar. Não são essas coisas de anjos espirituais, anjos subindo igual aquela Cassiane louca canta, né? Tem anjos voando nesse lugar. Gente, eu não sei como que pode tanta palhaçada dentro dessa sinagoga, como diz lá o João de Apocalipse, de Satanás, né? Sinagoga dos adversários. Os anjos aqui que adoram a ele, é você e eu, somos nós. Espíritos filhos. Você tem que pegar essa administração nossa aí. Espírito filhos, nós somos anjos encarnados. Somos anjos encarnados. Os anjos que adoram a Deus, a Cristo, na sua introdução novamente ao mundo, somos nós. Por isso João profetizava de uma maneira alegre, né? Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e hoje ele não procura mais, porque já foi encontrado em nós os verdadeiros adoradores. Eu digo, Abba Pai, glória a Deus. Sexta evidência, a sexta evidência é Cristo cumprindo a lei das primícias. Acompanhe lá com a gente. Logo após a comemoração da Páscoa, já se celebrava uma festa de Pentecostes. Lembre-se que a Páscoa sempre era comemorada aos 14 dias do primeiro mês do calendário judaico, que se referia ao mês de Nisan ou Abib, que corresponde ao nosso mês de abril. Duas coisas aqui. Primeiro, eu já disse lá, vou repetir, o termo pentecostal surgiu da festa de Pentecostes, baseado lá em Atos, quando o Espírito Santo enche aquele povo de Deus e eles começam a falar nas línguas das nações, não em línguas estranhas, embora seja estranha a eles, eram as línguas das nações. O nome disso é xenoglossia e não glossolalia. E o que ocorre? A festa era comemorada no dia 14 do mês de Nisan ou Abib, que para nós significa o mês de abril, ou seja, 14 de abril do ano 33 foi o ano em que Cristo foi crucificado, porque ele era o Cordeiro Pascal e tinha que ser entregue. O detalhe era o seguinte: lá na entrega das festas das primícias, cada família tinha que separar um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ficar guardado de 3 a 4 dias para depois ser imolado. E Cristo, antes de ir para a cruz, ele ficou sendo julgado e aprisionado, ou seja, ele foi guardado também. E depois é que ele foi apresentado
para ir ao sacrifício por você e por mim. Olha a sabedoria que há na missão e no ministério de graça, e a todos nós que temos essa mente iluminada. É incrível isso. Eu acho que Deus olhou para você, olhou para mim e disse assim: esse povo vai ser iluminado com o Evangelho da Graça. Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 6 diz o seguinte: disse o Senhor, diga a toda a congregação de Israel, aos 10 dias desse mês de Nissan ou Abibe, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Versículo 6. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. E foi isso que aconteceu. As famílias da cidade de Israel, da nação de Israel hoje, né? Nação, na época não era, todos entregaram Jesus como sacrifício vivo, e mal sabia eles que era um desígnio de Deus para que toda a humanidade fosse resgatada. Eu digo Abba Pai e glória a Deus. Levítico 23:10 diz assim: fale aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que eu vos dou, e fizerdes nela a colheita, trareis um molho, ou seja, um feixe, das primícias das vossas ceifas ao Senhor. Esse feixe representa Jesus Cristo. Esse feixe ele representa Yeshua. Esse feixe representa o Messias. Isso lá em Levítico, lá no livro da lei, cumprindo-se aqui no ano 33 o seu acontecimento. Então, em Cristo se cumpriu a colheita da primícia. Ele torna-se o cordeiro e ele torna-se esse feixe que foi exigido por Deus para ser apresentado ao sacerdote. Abba Pai. Eu tenho que dizer glória a Deus por esta obra gloriosa que ele fez. E a última evidência está em Apocalipse. Esta é a 7ª evidência. Consumado. O Senhor está entre nós, juízo, poder e glória. Antes de nós entrarmos nisso, deixa eu falar uma coisa para você. Eu disse lá, vou repetir. O João do Apocalipse, aliás, o livro de Apocalipse não pode ser um livro para você ter base escatológica, e nem também o profeta Daniel. Porque tudo o que tinha que acontecer foi cumprido em Cristo e acabou. O que passar disso é invenção humana. Eu amo Jesus. Eu amo o Senhor. Glória a Deus. João de Apocalipse ele faz duas confusões, eu disse isso, eu vou repetir. Primeiro, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele diz que o Senhor viria com autoridade e poder sobre as nuvens. É só lermos lá. Vede, ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, e até mesmo os que traspassaram. Esse todo olho o verá era aquele olho que estava em Jerusalém. Não é o todo olho de hoje. Não é você, não sou eu. Nós não temos mais essa necessidade, porque somos bem-aventurados. Ele disse para Tomé, Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurados que creram e não me viram. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Eu digo, Abba Pai, nós não precisamos ver o Senhor, somos testificados pelo Espírito Santo que Ele já habita em nós e isso me basta. E aí, ele diz o seguinte, ele vem nas nuvens e todo o olho o verá. Ele faz uma comparação com Atos capítulo 1, verso 9 ao 11. Depois, diz assim lá em Atos. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. 10. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto dele se puseram dois homens vestidos de linho branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Ou seja, eles viram Jesus ser envolto por uma nuvem de glória. E aí eles acreditam que Jesus voltará na nuvem de glória. O que eles não sabem é que ali, a nuvem de glória representa o juízo de Deus que agora viria para cumprir as profecias estabelecidas e realizadas pelo Senhor Jesus. Jerusalém será agora julgada.
Jerusalém será agora pesada. Quando eu falo Jerusalém, entenda-se Israel. E isso ocorreu entre o ano 69, 69 e 70 da Era Comum. Mas não terminei não. Então João, em Apocalipse 1:7, diz que ele voltaria sobre as nuvens. Mas esse mesmo João, em Apocalipse, capítulo 19, verso 11, veja aí o que ele diz. E viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E quando você continua lendo o texto, aí ele fala que os olhos saem chamas de fogo flamejante, da sua boca sai uma espada, na sua costa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é claro que ele está fazendo uma referência a Cristo Jesus. E aí fica aquela pergunta para os homens que estudam escatologia, para os teólogos que leram, mas não querem comentar, os comentaristas, essas bíblias prostituídas, comentadas, eu tenho muitas delas aqui em casa, essas bíblias comentadas em que eles comentam o que eles acham que eles querem. Por que João fala que ele volta em nuvem no capítulo 1 e fala que ele volta no cavalo no capítulo 19? Alguém pode me explicar? Não vai explicar, porque Apocalipse não tem explicação. Apocalipse não pode nem ser constado como evangelho para nós. É bom você ver as simbologias. Nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, nos próximos vídeos. Mas é bom você ver as simbologias do que tem em Apocalipse. Porém, não quer dizer nada para você e para mim que vive o novo pacto e o evangelho da graça. Essa é a grande verdade. Muito bem. Mateus capítulo 26 é o último texto da manhã, evidenciando aqui a sétima evidência de que Cristo já voltou. Consumados, o Senhor está entre nós, julgando com poder e glória. Diz o seguinte, Mateus 26, 63 e 64. Jesus, porém, guardava em silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te perante o Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu o dissestes, porém vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. As pessoas falam assim, tá vendo? Ele falou que viria nas nuvens. Jesus falou. Queridos, essa nuvem é a nuvem do que aconteceu no ano 70 em Jerusalém. Depois de matarem o Filho de Deus, depois de explorarem e perseguirem e matarem a igreja cristã que se iniciava, o nome daquela igreja era os dos caminhos, os do caminho, os irmãos do caminho, os do caminho, aqueles que estão no caminho. Depois de mandarem matar, Paulo mesmo foi um que mandou matar muita gente. O apóstolo Paulo, ele foi um homicida grande. Isso é um dos espinhos que ele tinha na carne, a consciência de que ele foi contra aquilo que Deus estava estabelecendo. Gamaliel até disse, olha Paulo, deixa eles aí, se for de Deus, eles vão continuar, se não for, vão parar no meio do caminho, assim como aconteceu com Teudas. E hoje nós estamos aqui dando continuidade à autoridade desse evangelho de poder. Então, nós evidenciamos para você aqui as 7 voltas do Senhor, confirmamos em 7 evidências que o Senhor já voltou. Precisamos ter isso em mente, precisamos trazer isso, não por uma obrigação, você não é obrigado a crer como eu creio, mas você não pode lutar contra as evidências bíblicas, ok? Amados, é isso, nós encerramos aqui agora esse vídeo, o release das 7 evidências da volta do Senhor. Como eu disse, se você quiser receber isso daqui, entre em contato comigo, meu DDD aqui em São Paulo é 11 982755352 e nós vamos estar enviando para você, porque é um calhamaço um pouco maior, eu reduzi muito, você vai ter aí talvez aproximadamente umas 25, 30 folhas de sulfite, explicando detalhadamente, até com a analogia grega, hebraica, acerca do que nós estamos falando aqui, ok? Visita lá a nossa plataforma www.graca.net.br, vá também lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, ative o sininho, Plenitude da Graça TV, compartilhe os vídeos que estão ali
e caminhe conosco. Compartilhe todos os vídeos que você for assistindo, nós e dos demais irmãos, porque a graça precisa voar. Assim como os soldados de Jerusalém, os soldados de Roma, assim como Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo da religião. Ô Gisele, graça e paz aí, abençoado. Eu digo glória a Deus por sua vida, hein? Abba, Pai. Assim como o templo de Jerusalém foi destruído por Tito, que entrou no ano 70 juntamente com seu exército e acabou com os religiosos, acabou com o templo, hoje você e eu somos responsáveis em destruir a religiosidade e acabar com essas sinagogas que existem por aí, mas principalmente em amor, libertar os irmãos que são reféns do sistema. Amém? Eu digo, Abba Pai, glória a Deus por sua vida, um beijo no seu coração. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta. Fiquem todos com a paz e a saber, o Espírito de Deus habita em vós.